Então, você que é uma pessoa que está envolvido com essa temática, que trabalha com isso, que estuda isso, explica pra gente o que é essa noção, o que significam os direitos humanos. É sempre importante a gente entender os direitos humanos como algo que tem a ver no plano da igualdade, né? Certo. Igualdade material entre todas as pessoas, igualdade de direitos entre todas as pessoas. Vai surgir ali, basicamente, enquanto um documento normativo, né, no pós-guerra, em relação às violações que a gente vê acontecer, né, nas duas guerras mundiais que tivemos. E Sim. aí, Você está com falando isso, da Declaração da Internacional, Declaração Internacional mi- de Direitos Humanos. 1948, se não me engano. Isso, exatamente, né? Então vai surgir nesse contexto, justamente para a gente entender, porque se a gente for voltar muito, né, basicamente aos direitos humanos, eles se situam nessa constituição de um plano material de produção de normativas que garantam de fato a igualdade entre as pessoas, porque nós somos plurais, nós somos diversos enquanto comunidade, enquanto sociedade. Porém, a gente, quando acompanha a política pública, percebe o quanto determinadas pessoas vão ter menos acesso a alguns direitos do que outras. Sim. Então, a gente precisa entender que quando a gente está falando de direitos humanos, é justamente a gente conseguir criar estratégias no sentido de políticas sociais para que todas as pessoas consigam ter acesso a essa igualdade no bem viver, no lazer, na educação, no acesso ao emprego, né? Porque quando a gente fala também de acesso ao emprego, mercado de trabalho, ter um trabalho digno também é direitos humanos. Sim. Então, quando a gente está falando de direitos humanos, é justamente dessa uma certa qualidade de vida, mas que com acesso, de fato, a um reconhecimento, né, enquanto ser humano, diante de um Estado democrático de direito. Uhum. Dado que, às vezes, quando a gente vai ver em relação às mortes, em relação a algumas violências, determinadas populações sofrem mais do que outras. Então, isso Sim. está implicando uma perda de direito, né, inclusive direito à vida, né, que seria um direito primordial. Sim, sim. Historicamente, se a gente for Uhum. seguir o fio da navalha, a gente vai bater na Revolução Francesa, né? É, Agora, a questão é que lá na Revolução Francesa, se inicia essa discussão dos direitos, né? Os direitos e do homem, igualdade, liberdade, fraternidade, mas, assim, não estavam plenos, não eram plenos. Não havia, por exemplo, as mulheres não foram contempladas lá, não é à né? toa a Declaração de Direitos dos Homens. Dos homens, é É, verdade. Homens aí, uma referência de é, fato ao gênero, né? Mas Benjamin, direitos humanos são direitos exclusivos de minorias sociais ou eles são extensivos à humanidade de um modo geral? Muitas pessoas acham que os direitos humanos são direcionados apenas às minorias sociais. Essa noção procede? Ela é verdadeira? Ela é falsa? Dá para pensar nesses termos? ela é falsa, mas justamente como os direitos humanos implicam justamente nessa questão em que todos, de fato, devem ter acesso, isso eventualmente vai chocar com alguns ideais em que determinadas pessoas devem ter mais acesso a alguns bens de direitos do que outras. E isso acaba que, quando a gente fala que todas as pessoas têm direito à vida, todas as pessoas têm Sim, direito ao pleno emprego, quando a gente vai falar principalmente das relações de trabalho, né? Para algumas, nós temos às vezes uma ideia de que o trabalho ele precisa de subserviência, né? De que direitos trabalhistas são algo, a gente tem visto essa discussão, né? Os direitos sim, trabalhistas como algo que impede o trabalhador de ter acesso ao mercado de trabalho, quando os direitos trabalhistas, pelo contrário, né? Eles garantem uma qualidade de trabalho para essas pessoas, né? Garante sim, sim. aposentadoria, garante férias, né? Todo, inclusive saúde mental, Isso protege contra o protege adoecimento, né? contra o adoecimento. Isso mesmo. Então, é um plano universal. Quando a gente fala de direitos humanos, é para todo mundo. Porém, me parece que, como a gente vai tocando em algumas feridas que precisam deslocar determinados privilégios, para as pessoas é como se a gente estivesse falando somente de minorias ou de Sim, pessoas marginalizadas, quando é para todo mundo. sim, sim. E não tem problema nenhum falar em É, minorias, né? Eu é, acho que a gente, de fato, tem que falar em minorias. A questão da equidade faz com que, pelo fato das minorias estarem, no meu entendimento, numa posição social de falta de privilégio, quando a gente lança o holofote à luz dos direitos humanos, as minorias acabam, de fato, vindo para o primeiro plano. Mas eu acho que é super importante esse esclarecimento que você traz. Essa é uma noção oniabrangente, né? Todas as pessoas, de algum modo, são beneficiárias dessa noção. Eu fico pensando, Benjamin, como deveria ser o mundo antes disso, né? Como deveria ser a vida do trabalhador, por exemplo,
antes da CLT. Na verdade, a gente sabe como era, né? A exploração era feroz. Você sabe localizar para a gente quando a psicologia, não dá para falar da psicologia em termos gerais no mundo inteiro, bora falar da psicologia brasileira. Você sabe localizar para a gente porque a noção de direitos humanos está, como eu falei, ela já aparece no preâmbulo do nosso código de ética. Tem psicólogo que não sabe disso, né? Ou que esqueceu. No Brasil, a psicologia foi regulamentada em 1960, se lembra? 62 ou 63, né? 62, se não me falha a memória. 62, exato. Nós estamos, se não me falha a memória, no nosso 5º Código de Ética, que já está defasado, porque é de 2005. E lá, no preâmbulo, já aparece, né, a noção de direitos humanos. O psicólogo e a psicóloga devem pautar a sua atuação a partir dessa noção. Você sabe localizar quando a psicologia brasileira deu esse passo de incorporar nas suas práticas essa noção dos direitos humanos? Veja, isso tem muito a ver com a questão histórica, inclusive, do nosso processo da ditadura cívico-militar. Sim, sim. Antes disso, já haviam as discussões, né, já se tinha aí esse tensionamento desse lugar da psicologia, mas com a entrada principalmente de psicólogos e psicólogas atuando em bases comunitárias, atuando na assistência social, isso começa a ficar mais, como é que eu posso dizer, pungente para a psicologia, a importância de trazer o debate sobre direitos humanos, né? Que isso vai acontecer ali, final da década de 70, final da década de 80, não é que a psicologia não fizesse esse debate anteriormente, né? Mas isso ganha mais corpo, né? Inclusive com os conselhos, né? Com as articulações de associações profissionais. Então, isso vai entrando mesmo até que a gente coloca e entende que é importante estar no nosso código de ética, né, para que isso seja realmente parte da nossa produção. Porque não dá, quando a gente pensa Brasil, né, lembrar todas as questões que aconteceram aqui, do processo colonial, das violências que até hoje se perpetuam em razão do processo colonial, não dá para a gente ignorar, de novo, né, que esse sujeito está inserido dentro de um contexto histórico. Então, por isso que se torna importante, inclusive quando a gente vai pensar a luta antimanicomial, todo esse tipo de coisa, era preciso um posicionamento da psicologia, uma implicação da psicologia. Então, quando junta todo esse processo, acaba que a gente tem essa entrada mais forte dos direitos humanos, entendendo isso no plano de igualdade para todos. Sim. Eu um dia vou fazer ainda essa pesquisa. Eu vou pegar as versões anteriores do Código de Ética para saber quando é que essa noção, né, entra. Mas eu lhe acompanho nessa reflexão. Eu acho que é realmente coisa do fim do período da ditadura para cá, né? Que muita coisa nova, inclusive começou a aparecer a própria psicologia social e comunitária, né? Começa a se fortalecer no final da década de 70, início da década de 80. A inserção da psicologia nas políticas públicas, especialmente no SUS, né? Que é da década de... Quer dizer, o SUS é de 1990, né? Então, nós realmente não estamos falando de uma coisa tão antiga, assim, tão lá atrás.